Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Olá a todos, eu sou o André Cruz e bem-vindos a mais um Bola ao Meio. O Futebol Clube do Porto reconquistou na passada quarta-feira o campeonato, com ainda 2 jogos por disputar e mais 8 pontos que o segundo classificado, o Sport Lisboa e Benfica. Foi o segundo título em 3 possíveis para Sérgio Conceição. Para passar em revista a época dos Dragões e falar desta conquista, temos o nosso colaborador Eduardo Costa, já também uma presença habitual. Eduardo, muito obrigado por estares cá mais uma vez. Olá André, olá o Tiago. Obrigado pelo convite mais uma vez e dar as boas-vindas também ao Tiago, que é a primeira vez que participa aqui no podcast da ProScout. Exatamente, quem viveu bem de perto a época e o dia da consagração do Porto como campeão nacional foi o Tiago Marques, do Porto Canal. Tiago, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado, boa tarde para todos, boa tarde, bom dia ou boa noite, quando estiverem a ouvir. Obrigado pelo convite e por estar aqui com vocês. Tiago, posso mesmo começar já por ti. Tem-se falado muito neste quase fim de campeonato, que este título é mais, se calhar, de mérito do Benfica do que propriamente mérito do Porto. O que é que te parece? Não me parece bem, acima de tudo, não é? Acho que há muito mérito do Futebol Clube do Porto na conquista deste título, e neste caso há muito mais mérito do que de mérito da equipa do Benfica, que ficou no segundo lugar, do Benfica e das outras todas, como é óbvio. Há também sempre de mérito de quem não ganha o campeonato, isso é evidente. As equipas não jogam sozinhas, quando ganham por mérito e também por algum demérito dos adversários, mas aqui parece-me bastante claro que há muito mérito por parte do Futebol Clube do Porto, se acompanharmos aquilo que foi feito desde o início do campeonato, com todas as dificuldades que todas as equipas tiveram, não só o Futebol Clube do Porto naturalmente, mas o Futebol Clube do Porto também, com a recuperação na classificação e tudo mais. Acho que o mérito é maior, naturalmente, por parte da equipa do Futebol Clube do Porto, orientada por Sérgio Conceição. Eduardo, pedia também uma opinião sobre esta questão e acho que também é inevitável compararmos com a reconquista do Benfica o ano passado, até porque as duas equipas tiveram de recuperar uma desvantagem muito grande de pontos. Sim, para começar eu queria dizer que acho que para mim é impossível dizer que um campeão não tem mérito, portanto dar este título, atribuir esse significado a este título do Porto, dizer que é mais de mérito do Benfica, para mim é uma observação que não faz grande sentido, principalmente visto que o Porto ganhou os 4 clássicos, ou seja, os 2 jogos contra tanto o Sporting como contra o Benfica, e nesta retoma após a pandemia ganhou os pontos que os outros, neste caso que o Benfica perdeu, ou seja, foi uma equipa que foi a mais consistente ao longo da época, que pronto, teve os seus percalços como todas as equipas têm, mas foi a equipa mais consistente e para mim isso é a chave desta vitória. Relativamente a comparar com o título do Benfica ano passado, é um pouco semelhante no sentido em que ambas as equipas estavam 7 pontos abaixo uma da outra e depois houve uma recuperação. Eu acho que há aqui uma diferença do ano passado. Acho que o ano passado, a partir do momento em que o Rui Vitória sai, Bruno Lage, para além da chicotada psicológica que deu, viu-se que o Benfica teve uma melhoria exibicional, porque antes estava um nível mais abaixo e houve essa melhoria. Agora, neste caso do Futebol Clube do Porto, o Benfica teve os seus resultados piores, é verdade, mas para além do Porto ganhar ao rival, tal como o Benfica fez o ano passado, o Porto foi mais consistente, ou seja, a meu ver não houve assim um aumento exibicional tão grande como se viu o ano passado no caso do Benfica, viu-se mais uma consistência, uma consolidação de ideias e dos princípios de jogo que Sérgio quis implementar à sua equipa, e isso também foi uma das chaves da vitória, para não falar também, claro, do aspecto psicológico que Sérgio Conceição conseguiu implementar à sua equipa e motivar os seus jogadores para lutarem até ao fim, e valeu a pena essa luta. E vocês já falaram um pouco daquilo que foram os percalços e também as dificuldades que a equipa do Sérgio Conceição teve de enfrentar.
Tiago, se recuarmos um pouco no tempo, a época não começa lá muito bem para o Porto. É afastado da Liga dos Campeões pelo Krasnodar, perde em Barcelos, poucas jornadas depois tem também 2 empates e o Benfica isola-se logo na liderança. Achas que o facto de muitos dos jogadores que foram peças importantes nos últimos anos terem saído também ajudou a que a época não tivesse começado da melhor forma? Sim, claro. É todo um processo das equipas que cada equipa técnica trabalha, e obviamente que quando tens uma base que se mantém, jogadores que se conhecem, os processos que também são conhecidos por parte dos jogadores, facilita tudo. Quando terás de mexer em muitas peças, e no caso do Futebol Porto foram bastantes, nomeadamente na defesa, mas não só, é evidente que isso também tem implicações. Não quer dizer que corra bem ou corra mal, porque já houve alturas em que plantéis que sofreram muitas alterações pegaram destaca e correu bem desde o início, e outros que tiveram maiores dificuldades. Não é estanque aquilo que acontece com as equipas. Estamos a falar de diferentes elementos e todas as individualidades aqui contam, todos os momentos contam. Só que o Porto vinha de um ano em que queria muito ser bicampeão e não tinha conseguido, com muita frustração à mistura, que traz também naturalmente para um clube como o Futebol Clube Porto pressão, porque o Futebol Porto tem de vencer todos os anos, é esse o objetivo, é para isso que joga, e naturalmente que o grupo de trabalho, eu não estou dentro do grupo de trabalho, não vivo o que eles vivem, nem convivo com eles no dia-a-dia, por isso é sempre especulação, mas seguramente que tinham uma pressão acrescida, porque queriam voltar a ser campeões e queriam voltar a atingir os objetivos que não tinham feito na época anterior. E isso pode ter sido alguma pressão extra, a reformulação de muitas posições na estrutura da equipa, com as obrigações em termos de qualificação para a Liga dos Campeões, por exemplo, com o Krasnodar, depois o arranque de temporada, e depois as coisas muitas vezes são uma bola de neve, não é? Quando algo corre menos bem, é mais pressão ainda, e que pode complicar o que vem a seguir, mas até nisso, se calhar, lá está, mostra um pouco a qualidade, a resiliência e a personalidade dos jogadores, da equipa técnica, a estrutura, etc., porque mesmo com essas contrariedades conseguiram dar a volta por cima e chegarem ao final com o principal objetivo garantido, não é? Exatamente. Eduardo, também concordas que a saída destes jogadores, como foram o Herrera, Brahimi, o próprio Filipe, também afetou a equipa e o próprio afastamento da Champions, como disse o Tiago, prejudicou logo o começo do campeonato? Sim, eu acho que os jogadores saíram peças muito importantes e pilares, digamos assim, de cada setor da equipa, e entraram jogadores com bastante qualidade também, mas acho que foram jogadores que precisaram de tempo de adaptação e de habituação às ideias do Sérgio, que são ideias muito específicas, e acho que essa eliminação com o Krasnodar acho que teve um efeito psicológico bastante forte, se calhar mais do que aquilo que se expectava, e isso também contribuiu para um começo assim mais atribulado, mas acho que a grande parte dos jogadores que acabou por entrar, sendo reforços, tirando se calhar Saravia e Nakajima, acho que tiveram uma boa adaptação, e lá está, um campeonato é o que foi sempre este meu comentário ao longo de quando o Porto foi campeão. Um campeonato é uma maratona, não um sprint, e os jogadores precisaram de tempo de habituação e tempo de captar as ideias do Sérgio, e quando o fizeram, viu-se que o Porto começou a jogar bem, a conseguir os resultados que expectava nesse início de época. E passando esta época do Porto em revista, há um momento que não me sai da cabeça e penso que foi dos mais importantes, que foi a 25 de janeiro, quando o Porto perde por 1-0 com o Braga na Final Four da Taça da Liga, e o Sérgio Conceição colocou o seu lugar à disposição do presidente e falou em falta de união no clube, e também disse ser difícil trabalhar em certas condições no clube. Tiago, achas que Pinto da Costa fez bem em segurar o Sérgio Conceição nessa altura? E é aí que se calhar a equipa e toda a estrutura ganha consciência de que é preciso haver mais união e ganha o ímpeto necessário para depois conquistar o campeonato? Parece-me que não há dúvidas hoje, não é? É fácil hoje falar de que claramente foi a decisão correta, porque vemos aquilo que foi conseguido entretanto, mas acho também importante
até porque muitas vezes no futebol ou no desporto de Portugal olhamos sempre para as boas ou más decisões com base de a bola entrou ou não entrou, a equipa ganhou ou não ganhou, e as decisões muitas vezes não... obviamente que isso é um barómetro, é importante, porque o objetivo é que as equipas joguem futebol para ganhar, que marquem golos, etc., mas às vezes avaliar as coisas dessa forma pode ser demasiado simples para aquilo que é a complexidade de todo o processo. Obviamente que hoje olhamos para essa decisão como uma boa decisão. Na altura pareceu-me também ser a decisão mais correta, por aquilo que é Sérgio Conceição, por aquilo que aportou sempre à equipa, pelos resultados que já tinha tido e pela capacidade que tinha demonstrado, parecia-me ser correto. Quanto à segunda parte, as melhores pessoas para responder a isso são os próprios, não é? Sérgio Conceição saberá melhor que ninguém o porquê de ter dito essas palavras. Acho que toda a gente teria noção, porque sublinhamos que o Futebol do Porto, mesmo com Sérgio Conceição, obviamente que o Futebol do Porto em termos históricos tem muitos títulos, com Sérgio Conceição já tinha sido campeão, e a receita, em termos de união, em termos dessa camaradagem e forma de estar, etc., já estava dada. Todas as equipas, não é? Qualquer equipa sem união, qualquer estrutura sem união não tem sucesso, seja no Porto, seja no Manchester City, no Barcelona, etc. Acho que toda a gente tinha essa consciência. Não sei se foi esse momento essencial, foi um dos momentos marcantes da época, sem dúvida, e as coisas correram bem, isso é o que eu sei. Mas há outros momentos marcantes, não sei se queres falar disso ou não, mas também, por exemplo, a vitória frente ao Benfica, com a desvantagem que o Futebol do Porto tinha, e com aquilo que aconteceu depois também, foi outro dos momentos, parecem importantes para a temporada, até que aí, como há pouco o Eduardo estava a falar sobre a questão de Krasnodar pode ou não ter tido um impacto em termos psicológicos maior do que se esperava, em termos negativos. Ali também terá acontecido a mesma coisa. Para o lado do Futebol Clube do Porto, um impacto positivo nessa conquista frente ao Benfica, e para o lado do Benfica um impacto bastante negativo, e essas coisas também importam muito, e há ali também, de certa forma, um desenho parecido, oposto, mas parecido, depois desse clássico entre as duas equipas. Exato, Tiago, também já introduziste aí outro daqueles que eu acho que foi outro momento-chave desta época, que foi a vitória por 3-2 no Dragão sobre o Benfica. Mas, Eduardo, também falando ainda daquele momento em que Sérgio Conceição, ele veio dizer ainda este domingo que não foi um morro na mesa, foi apenas exprimir aquilo que sentia na altura e que sente que era necessário de falar. Sentes que de facto foi importante ele ter vindo a público demonstrar a sua insatisfação? E depois também já podes falar dessa vitória do Porto no Dragão, que parece ter tirado o Benfica para índices anímicos quase mínimos. Sim, em primeiro lugar queria dizer que acho que não disse isto na altura, e digo isto agora, depois do Porto ter sido campeão. Não acho que tenha sido uma boa decisão o Sérgio ter dito isso em público. Acho que devia ter ficado no cerne da equipa, não devia ter passado cá para fora esse tipo de informação, porque até os jogadores podem ficar descontentes ao saber ao saber este tipo de afirmações que passou cá para fora. Portanto, acho que devia ter ficado dentro do seio do clube, mas isso, pronto, já faz parte da comunicação do Sérgio. Acho que também o Porto apanhou um Braga de Ruben Amorim muito forte, e acho que isso também foi mais por aí do que propriamente por algum problema que eu tenha visto, que lembro-me assim de alguns aspectos táticos e até parecia-me que o Marega estava com alguma falta de confiança, mas no geral acho que dou bastante mérito à equipa de Ruben Amorim. Essas afirmações que ele disse, achei um pouco estranho, ele falar em falta de união e condições de trabalho. Essa falta de união sempre foi um dos lemas do Porto e um dos aspectos que o Porto promoveu, isso e a questão da raça. Portanto, achei um pouco estranho, não consigo decifrar bem isso, mas tivesse que dar assim uma hipótese, não sei, acho que até o Tiago até disse isso há pouco, e eu apontei essa informação mesmo antes de gravarmos, que acho que algo quando começa a cair tudo acaba por descambar, e acho que foi mais esse efeito do bola de neve do que propriamente um aspecto, algum problema com o seio dos jogadores e assim. Relativamente à vitória frente ao Benfica, acho exatamente isso, acho que isso foi o catalisador acho que foi esse ponto de viragem, digamos assim. Até disse isso nos episódios anteriores aqui do podcast, que acho que essa derrota do Benfica no Dragão foi um choque psicológico muito forte, e acho que baixou a confiança da equipa, e agora, visto estes jogos após a paragem, vejo que Bruno Lage não conseguiu ter
mão para aguentar a equipa e para trazer a equipa de novo à confiança que tinha antes e para motivar novamente. E acho que Sérgio fez exatamente o contrário, conseguiu utilizar essa vitória como para aumentar a moral da equipa e para continuar, para conseguir segurar a equipa da maneira que queria. E tu já falaste nestes jogos após a paragem, depois de um ciclo negativo de jogos do Benfica, o Porto entra nesta retoma de campeonato com mais um ponto, já estava na liderança do campeonato, acaba por perder no primeiro jogo da retoma em Famalicão e depois também vai mais tarde empatar na Vila das Aves e ainda assim consegue neste momento ter mais 8 pontos que o Benfica. Tiago, o que é que te pareceu que o Porto teve nesta paragem que o Benfica acabou por não ter? Que eu lembro-me até, quando houve a paragem do campeonato, de se dizer que iria ser mais benéfica até para a equipa do Benfica, porque iria ter tempo para acalmar ali os ânimos. André, o que é que o Futebol Clube Porto teve, posso dizer, o que é que o Benfica não teve, sinceramente tenho maior dificuldade, porque não acompanho naturalmente de forma tão próxima todos os processos do Benfica. Agora, o Futebol Clube Porto teve Sérgio Conceição na sua plenitude. O que é que eu quero dizer com isto? Todas as pessoas têm aspectos positivos e aspectos negativos ou menos positivos, como queiram ver as coisas. E Sérgio Conceição tem vincados alguns pontos que são vitais para ele, pelo menos parece-me, visto de fora também, a uma distância, maior proximidade do que aquilo que se passaria no Benfica, mas ainda assim a alguma distância. E parece-me que o foco, a concentração, o trabalho, a dedicação, o Eduardo estava a falar há pouco da raça, é raça e não é só a parte da raça, não é? A raça é aquela coisa de queremos muito, ok, toda a gente quer ser campeão, não falta isso, mas aportar isso no dia-a-dia, nos treinos, aportar isso nos jogos, nos mais fáceis, nos menos fáceis, nos momentos bons ou maus, até porque, por exemplo, há uma coisa que se vai falando nas redes sociais, nos comentários, sobre a qualidade das exibições do Futebol Porto, a qualidade do futebol, digamos assim, algo que não se pode nunca pôr em causa nas equipas do Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto, foi a entrega e a dedicação. Isso é tudo, não é tudo, mas é uma coisa muito importante. E acho que isso foi um mote para que depois a equipa conseguisse, nesta fase, e mesmo na fase que muitas vezes é complicado. Eu recordo, por exemplo, de Vítor Pereira, quando teve grande parte do campeonato atrás do Benfica de Jorge Jesus, não era muito fácil a equipa manter os índices de concentração e de foco sem ir abaixo, porque via que na altura o Benfica não perdia pontos. Neste caso também o Benfica esteve muito bem numa certa parte do campeonato e poderia desmoralizar, poderia levar a que os jogadores pensassem, ok, já não vamos conseguir outra vez, depois do ano passado não termos conseguido sermos campeões, este ano pode ser mais complicado novamente, mas acho que isso foi essencial. A época da quarentena em que pelo menos foi noticiado que o Benfica e o Sporting tiveram umas férias ou algo assim parecido, não sei em que moldes, mas do lado do Futebol Clube Porto nunca foi passada essa ideia, foi passada a ideia e pelos vistos é factual, não é? Como é óbvio, que o trabalho foi diário e foi constante, ou seja, o Sérgio Conceição parece-me ser uma pessoa que não deixa haver espaço para facilitismos. A equipa está sempre naqueles limites de tensão positiva, que é ter de ir lá para dentro e fazer o trabalho e ganhar. E é isso que me parece que Sérgio Conceição conseguiu, e foi isso que levou o Futebol Clube do Porto também, não é só isso, obviamente, tudo isto é muito mais complexo, mas levou a que o Futebol Clube do Porto conseguisse estes resultados. Porque todas as equipas, até o Barcelona de Pep Guardiola, tinha jogos melhores e outros jogos menos bons. E o essencial é quando as coisas não são tão boas, quando as equipas, os jogadores não estão tão inspirados, e mesmo os treinadores, que as coisas funcionem na mesma. E acho que foi isso que acabou por ser o segredo, ou um dos segredos, entre aspas, da equipa de Sérgio Conceição. Manter os índices de trabalho, de concentração, de crença e de foco lá em cima, para que a equipa conseguisse demonstrar e materializar em resultados, em vitórias dentro do campo, aquilo que iam fazendo. E para haver vitórias também é preciso golos, e outra das questões que se tem falado muito neste Porto de Sérgio Conceição é a falta de concretização dos seus avançados.
O Alex Telles até era o melhor marcador da equipa até há bem pouco tempo, leva já 10 golos. Isto também sabendo que o Alex Telles bate muitas das bolas paradas, como são os penaltis ou até os livres. Mas, Eduardo, o Marega acaba por ser neste momento o melhor marcador da equipa no campeonato com 11 golos. Depois temos o Soares com 8, o Zé Luís com 7, que no início da época até parecia que iria assumir a posição 9, e também o Fábio Silva com apenas um golo no campeonato. Sentes que o Porto, se calhar, está a precisar de um verdadeiro 9 à semelhança daquilo que já teve noutros anos? Depende, porque eu vejo muita gente a criticar o Marega e claro que o Marega é um jogador a nível técnico que é limitado, mas acho que nós temos que analisar e observar os jogadores de acordo com as ideias do treinador, e o Marega, dentro das ideias de Sérgio Conceição, para além de ser importante, é bom naquilo que faz. Se pedirmos ao Marega para ele fintar 2 jogadores e finalizar no ângulo, se calhar ele não vai conseguir saber. Agora, se pedimos ao Marega para ele fazer uma diagonal, para arrastar um defesa, para criar espaço para outro jogador, para abrir espaço, isso aí ele sabe fazer com qualidade. E acho que é mais assim que temos que canalizar o jogador. Claro que tanto o Porto como qualquer equipa beneficiaria com um avançado de referência, um avançado de grande qualidade, se calhar mais completo que aquilo é Marega e também do que é mais completo que aquilo que é Tiquinho Soares. Mas se o Porto realmente quiser contratar um avançado, tem que ser um avançado que vá de acordo, que vá ao encontro das ideias do Sérgio, e isso é que é o principal. Relativamente aos golos, nas contas que eu estive aqui a fazer nas somatórias, os avançados do Porto fizeram 27 golos esta época e os defesas fizeram 19. Defesas foi Mbemba, Marcano, Alex Telles, etc. Ou seja, há uma diferença, os avançados têm mais golos naturalmente, mas a diferença não é assim tão grande como se esperava. Claro que Alex Telles marcou 10 golos e isso contribui para este número elevado, mas vai muito também dos objetivos que a Conceição tem para a equipa. Fala-se muito que o Porto marca demasiados golos em bolas paradas, ou aliás, que só marca em bolas paradas. É verdade, o Porto marca bastantes golos em bolas paradas, mas eu pessoalmente valorizo mais um gol de bola parada do que um rasgo individual em que um extremo finta 2 jogadores e marca um gol fora da área. Porque as bolas paradas faz parte do treino, os jogadores treinam aquilo, são pormenores, são aspectos muito detalhados que nós não conseguimos imaginar, porque cada treinador tem a sua ideia para a bola parada. E eu valorizo isso. Quando dizem que o Porto só marca gols de bolas paradas, eu não consigo bem aceitar esse argumento, porque tem muito mérito um gol de bola parada. E depois, quando nós analisamos uma bola parada, temos que entender que não é só se deu gol ou não, temos que entender a taxa, se por exemplo, num canto, se surge um cabeceamento, se surge um cabeceamento à baliza, se surge um ressalto, se desse ressalto surge um remate. Ou seja, há muitas variáveis que temos que analisar numa bola parada para ver a sua eficácia. E acho que lá está, isso é uma das principais armas do Porto Sérgio Conceição, e cada treinador e cada equipa utiliza as armas que tem. Se o Sérgio consegue utilizar mais uma arega, a arrastar, a fazer uma diagonal e criar espaço, se consegue marcar mais golos de bola parada, por que não utilizar? Porque é que isso deve ser motivo de crítica? Eu acho que tem tanto mérito como se fosse outro princípio tático que resultasse em gol, diria. E estás também a falar nesse caso das bolas paradas. Nós lançamos esta segunda-feira uma Tactical Room a analisar as bolas paradas do Futebol Clube Porto, mas também do Santa Clara, e é um trabalho bastante interessante do Diogo Silva que podem ver. Tiago, o Eduardo introduziu também esta questão dos cantos e dos golos de cantos, e também os defesas têm marcado muito nesta equipa do Porto. Os avançados nem tanto, mas é a prova que uma equipa não vive só dos golos avançados e pode ter golos distribuídos por todos os jogadores de campo, não é? Pode e deve. Obviamente que quando há um elemento destacado enquanto referência, normalmente esse jogador acaba por ter mais oportunidades e, por consequência, mais golos. É isso que nós também estamos habituados a ver, mas não é necessariamente um princípio que todas as equipas têm de ter, e o Futebol do Porto Sérgio Conceição é prova disso. E obviamente que se o Futebol do Porto tivesse Marega com 30 golos, ou Tiquinho Soares, ou outro elemento qualquer, Zé Luís, não estava mal, obviamente, porque isso provavelmente representaria que os objetivos que o Sérgio Conceição tinha para os jogos e para a época seriam atingidos. Mas o importante, de facto, e aquilo que foi sempre repetido por
parte de Sérgio Conceição é que o importante era que a equipa vencesse, o importante era a soma das vitórias, e para isso, seja o Marega, seja o Alex Telles, que também, como o Eduardo bem disse, marcou muitos golos, não só de bolas paradas, também alguns deles muito importantes a desbloquearem jogos. Recordo-me assim de cabeça do Boa Vista, no Bessa, e também do Portimonense, no Dragão. Recordo-me assim só de repente desses dois que foram golos que valeram 3 pontos e se calhar muito mais. Venha de onde vier, é importante, e as bolas paradas eu concordo plenamente com o Eduardo. São momentos muito importantes, muito trabalhados, muito trabalhosos também, e nesse sentido há um enorme mérito por parte de quem consegue fazer disso uma realidade, e o Futebol do Porto tem esse princípio, e isso é importante não só pelos golos que marca, e aí com esses números que já apresentaram, dá para ter uma valia, ou pelo menos uma noção da importância, mas também por aquilo que se passa às equipas adversárias, as preocupações, não é? Isso vemos, por exemplo, a outros níveis, e agora já aqui sendo um bocadinho mais vago, vamos para um clássico, um Porto-Benfica, um Porto-Sporting, um Sporting-Benfica, olhamos os 11 jogadores de lado a lado e as perguntas normais é quem é que vai desequilibrar. E muitas vezes é perceber se, por exemplo, o seu Corona como extremo direito, embora ele também tenha jogado muitas vezes como lateral direito, vai conseguir criar mais dificuldades ao defesa esquerda do adversário, ou se, por outro lado, a ala esquerda da equipa adversária do Futebol Clube do Porto vai obrigar a que o Corona se tenha de preocupar mais com o processo defensivo do que propriamente em criar danos ao adversário. E isso é uma realidade em qualquer momento do jogo, em diferentes momentos dos jogos, e nas bolas paradas também é importante. Eu acho que se sentia muito no adversário, e no Futebol Clube do Porto sentia-se a confiança, que são momentos importantes e que a equipa poderia criar perigo nesses momentos. E no adversário sentia-se também o receio, entre aspas, não estou a dizer que os adversários vinham com medo, mas sentiam que poderia daí vir perigo. E às vezes podia não dar golo, mas era um momento em que dava maior confiança à equipa do Futebol Clube do Porto, para depois marcarem um golo, se calhar, numa segunda bola, ou num lance a seguir, que não tem nada a ver com uma bola parada. Mas acho que há muito mérito do Futebol Clube do Porto, mas o Futebol Clube do Porto também, de Sérgio Conceição, foi muito mais do que só as bolas paradas. E Eduardo, o Futebol Clube do Porto fez também um investimento de cerca de 60 milhões esta época. O que te pareceu da adaptação dos reforços? Temos o caso do Sarabia, que acabou por ser emprestado agora também no mercado de janeiro, mas temos outros jogadores como Marquezine ou Luís Dias que parecem que pegaram destaque. Sim, Marchesino para mim foi esta época o melhor guarda-redes do campeonato. Acho que foi um dos pilares e também um dos motivos, se calhar um pouco valorizado, mas foi um dos motivos porque o Porto conseguiu ter tanto sucesso. Acho que o Marchesino foi seguro na baliza e foi muito importante em bastantes jogos. Relativamente aos outros reforços, acho que Luís Dias foi para mim um dos destaques. Acho que o Luís Dias no futuro vai ser um dos melhores jogadores da Liga. Acho que tem muitas qualidades individuais e coletivas que podem mostrar isso, não só o desequilíbrio, mas a capacidade que ele tem de jogar em espaços curtos e se conseguir melhorar algum aspecto da decisão e principalmente de finalização, que pode ser daqui um extremo de grande qualidade. Marcano já era conhecido as suas qualidades, não me surpreendeu nada. Uribe achei que é uma boa opção a sair do banco, não sei tanto se calhar titulares com Danilo, acho que Danilo é uma solução superior, mas acho um jogador necessário num plantel. Zé Luís teve muita questão do aspecto psicológico e da perda de confiança. Acho que é um jogador que prometia mais e começou muito bem a época. Acho que prometia mais para aquilo que não só foi investido, mas para aquilo que mostrou nesse início da época. Esperava mais Zé Luís. Relativamente a Sarabia, foi um tiro completamente ao lado, portanto não há muito a comentar, nunca foi aposta. Não sei como é que ele rendia nos treinos ou não, mas deve ter sido por isso que não foi aposta. Relativamente a Nakajima, é a situação que mais me intriga, porque era um jogador interessante no modelo de Sérgio, era um jogador que poderia desequilibrar através do passe, do jogo entre linhas, das movimentações, sobretudo da capacidade de decisão. E não esquecer que o Porto avaliou Nakajima em 24 milhões, pagou 12 milhões por 50% do passe, ou seja, uma avaliação de 24 milhões. E por uma avaliação tão alta, pensei que Nakajima ia ter mais oportunidades. Não se fala muito do que é que aconteceu neste fim de época. Não sei se ele ficou no Japão, se não ficou, não sei bem o que é que aconteceu,
simplesmente nunca mais apareceu, nunca mais ouviu falar no Nakajima, e foi um investimento avultado, dado também a situação atual financeira do Porto. Portanto, acho que esta aposta em Nakajima também acaba por não ter resultado. Não diria se calhar tanto taticamente, diria se calhar mais de algum problema, de alguma situação pessoal do jogador. Não sei se calhar qual é a opinião do Tiago acerca disso. Sim, Tiago, acho que também, não sei se tens Sobre conhecimento. Nakajima. Sim. Não tenho mais informações do que aquilo que se sabe publicamente, mas também se tivesse também não poderia acrescentar muita coisa, mas a verdade é que não tenho grandes informações sobre isso. É uma questão que está, pelo que disse Sérgio Conceição, a ser resolvida internamente. Obviamente que eu vi o Nakajima chegar ao Futebol do Porto com enorme expectativa, por aquilo que vimos no Portimonense, e por aquilo que fomos vendo a espaços no Futebol Clube do Porto também. Acho que ainda tem muito mais para acrescentar e para se tornar um jogador muito mais efetivo do que aquilo que foi, e a expectativa é que tenha tempo no futuro para o fazer. Questões de problemas provavelmente serão ou já estão resolvidos ou serão resolvidos rapidamente também, o mais rapidamente possível, por isso são questões que vão acontecendo. Eu acho que alguém disse recentemente, em termos gerais, que são estes tipos de problemas, seja esta ou uma situação um pouco diferente, são problemas que vão acontecendo em todos os grupos de trabalho, são coisas que acontecem e que há que lidar com elas. Não há nenhuma solução para que não existam estes problemas de adaptação, problemas que possam haver entre jogadores, etc, contratos, propostas, etc, que vão acontecendo em todos os anos, em todas as equipas de futebol. São situações que se têm a lidar com elas e não há muito... Obviamente toda a gente tenta evitar o que quer que seja em termos de problemas, mas não há grande solução. E o Futebol Clube do Porto, acho que com os problemas que as equipas acabariam por encontrar aqui e ali, conseguiu também sempre lidar com isso, e Sérgio Conceição, acho que também pela experiência que tem, pelo líder que é, também conseguiu sempre resolver essas situações da forma mais indicada para o grupo de trabalho e para o clube, para os objetivos que tinha. Parece-me ter sido eficaz ao longo destes 3 anos, mesmo no ano passado, em que o Futebol Clube do Porto não conseguiu ser campeão, que era o objetivo. Mesmo aí, não é porque agora o Futebol Clube do Porto foi campeão que tudo correu bem e que o Sérgio Conceição conseguiu fazer tudo. Eu acho que também, no ano em que as coisas não correram como o Futebol Clube do Porto pretendia, pelo menos os objetivos principais, o Sérgio Conceição conseguiu também manter isso. Senão, também teria dificuldades nesta temporada, porque o grupo de trabalho, apesar de ter sofrido muitas mudanças em termos do 11, muitos jogadores se mantiveram e não seria fácil de gerir o grupo de trabalho e ter mãos, como se costuma dizer, num grupo de trabalho como este. Então estamos a falar do grupo de trabalho e, Tiago, o grupo de trabalho tem recebido agora muitos jovens do Olival e que se notou agora após a retoma do campeonato, que muitos pertenceram à equipa, como o Vitinha e Fábio Vieira, por exemplo. Quais te parecem aqueles que estão mais bem preparados? E pedia-te também para nos dizeres quais foram para ti as 3 figuras deste título do Futebol Clube do Porto. Fábio Vieira parece-me claramente, pelo aquilo que tem demonstrado, um dos mais preparados. Romário Baró também, por aquilo que fez no início da temporada, esteve a um excelente nível e depois teve o azar da lesão e as complicações que depois chegaram e isso condicionou. Mas acho que, regra geral, pode-se olhar para eles os dois, porque que acabaram por acrescentar mais em termos efetivos à equipa principal, o Vitinha também, mas julgo que todos estarão preparados. Assim também considero o treinador, que ele é que saberá melhor do que ninguém, melhor que eu seguramente. E esses 3 tiveram em maior destaque, tiveram mais tempo de jogo, se calhar, e o Fábio Vieira agora nesta reta final, então, com um impacto muito grande, mas julgo que estão todos os jovens com muita qualidade e com um trabalho também que têm demonstrado dia após dia, e nas oportunidades que têm tido estão a demonstrar que de facto estão preparados para o desafio. E quais foram para ti as 3 figuras do título? Festa jogadores ou em geral? Sim, os 3 jogadores. Os 3 jogadores. Olha, Marchesín será um deles porque chegou para substituir Iker Casillas e que não é uma substituição qualquer, e da forma como conseguiu, que transmitiu
tranquilidade absoluta à equipa, parece que estava aqui desde os anos 90, sei lá, sempre muito seguro, muito tranquilo, e um guarda-redes é sempre um bom princípio para conseguir chegar a equipa também ter maior tranquilidade e sucesso. Alex Telles, pelos golos que deu, pelas assistências que deu também, é incontornável. E o terceiro, Corona. É muito complicado, há muitos nomes a destacar, mas Corona terá sido o melhor jogador da Liga, por isso era impossível também não falar dele. Eduardo, faço também a pergunta da formação. Achas que esta aposta na formação surge por necessidade do clube, por falta de elementos em algumas posições, ou é mesmo uma aposta verdadeira do clube? E também te pergunto quais são aqueles que te parecem que podem, por exemplo, na próxima época, entrar logo no plantel e ter um lugar garantido no plantel. Sim, assim, eu acho que por um lado é essa necessidade de ter alguns reforços, digamos assim. Por outro, é simplesmente aproveitar a qualidade que a formação dá. Parece-me que Diogo Costa e Diogo Leite são soluções perfeitamente viáveis, que podem estar no plantel, que se tiverem que entrar não há uma redução a nível qualitativo. Depois, claro, Fábio Vieira, pelo que demonstrou agora após a pandemia. Vitinha também parece uma solução bastante interessante, também porque são dois jogadores um pouco fora daquilo que estamos habituados a ver no Porto Sérgio Conceição a nível de características individuais, e isso parece-me interessante. Romário Baró já mostrou qualidade no início desta época, também parece ser um jogador que, com o aumentar do ritmo devido à lesão que teve, que pode ser um jogador bastante importante e uma solução muito viável. E depois um jogador que eu aprecio pessoalmente é Tomás Esteves. Acho que, vendo a qualidade dos laterais direito do Porto, eu não considero Corona lateral direito, né? Vendo Manafá e Tomás Esteves, se calhar para o ano, com uma pré-época bem feita e com o aumento da competitividade, acho que Tomás Esteves pode agarrar o lugar, apesar da tenra idade. Não vejo nada ou pouca coisa que Tomás Esteves faça pior que o Manafá, portanto acho que pode encaixar perfeitamente. Veremos agora o que acontece com Diogo Costa, com a entrada de Cláudio Ramos. Pode ser que seja emprestado para ter mais minutos, ou até a contratação de Cláudio Ramos para prevenir uma saída de Marchezinho, veremos. Uma nota final para Fábio Silva. Acho que é um jogador de qualidade, foi solução interessante esta época. Não se pode esperar também muito de um avançado de 17 anos, 18. É um contexto sempre bastante difícil para ele, numa posição difícil, né, que está obrigado a marcar golos. Mas acho que ele tem que continuar a crescer num contexto favorável, seja a ter os mesmos minutos que teve esta época, seja na equipa B, ou até a ser emprestado para um clube de Primeira Liga. Acho que, se for emprestado, tem que ser bem definido qual será o clube e bem definido o tempo de jogo. Não se pode desperdiçar um talento como Fábio Silva. E para ti, quais é que foram aquelas três figuras mais preponderantes neste 29º campeonato conquistado pelo Porto? Olha, Corona e Alex Telles são provavelmente as duas principais figuras. Corona não só pelos números, mas também pela qualidade individual que trouxe à equipa. É um desequilibrador nato, é um jogador fantástico em termos de decisão. Eu até fiz um artigo para a ProScout sobre ele, sobre a importância dele no sistema do Sérgio Conceição, se alguém quiser verificar. Alex Telles, por ser um defesa que faz o corredor com bastante qualidade, pelas assistências, pelos gols que marcou. Teve um declínio um pouco de forma agora no regresso, mas manteve-se um jogador bastante importante e uma das peças-chave do Porto. E um destaque para se calhar um dos jogadores menos falado quando se fala dos grandes destaques do Porto, para mim, Otávio. Acho que Otávio está taco a taco com Corona e com Alex Telles para ser o melhor jogador do Porto este ano e um dos melhores da Liga, sem dúvida, para mim. Foi um jogador muito importante na ideia de jogo de Sérgio Conceição. Um jogador que sabe fechar, que sabe abrir, que sabe jogar, que em organização defensiva é muito bom, que em ataque posicional é muito importante na definição. É um jogador que a ocupação de espaço, seja a nível defensivo ou ofensivo, é exímio. Gostei muito da época que o Otávio fez, e quando eu disse aqui no início do episódio de jogadores serem importantes dentro da ideia de Sérgio Conceição, é exatamente isto que eu digo. Se calhar se víssemos um Otávio com outro treinador, ou um treinador que tivesse outros princípios de jogo, se calhar o Otávio não se destacava tanto nas ideias de Sérgio Conceição. O Otávio é um jogador extremamente estrutural e fez uma época brilhante. E também uma menção honrosa para Marchezinho, por tudo o que eu falei também mais atrás no podcast sobre o guarda-redes. E para termos aqui também três opiniões distintas, eu coloco também o Sérgio Oliveira nesta discussão, além do Corona e do Alex Telles, que penso que não há sequer discussão quanto a esses dois nomes.
Eduardo e Tiago, muito obrigado por participarem em mais um Bola ao Meio. Foi um prazer ter estado aqui convosco e até uma próxima. Queria só agradecer a oportunidade e o vosso convite e um abraço para o André, para o Eduardo e para todos aqueles que estão aqui a ouvir também este podcast. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!